Sábado. Agora teremos entrevista especial, professor de Relações Internacionais José Niemeyer, conversando mais uma vez ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Os Pingos nos Is. Bem-vindo. Agradeço o convite, Daniel, um abraço a você, ao Mota, ao Zé Maria, ao Dantas e ao assinante da Jovem Pan. Parabéns pela cobertura, hein? Pois é, muito obrigado pela gentileza mais uma vez em conversar com a nossa equipe. São vários pontos que a gente precisa tratar com o senhor para, inclusive, tentar traduzir os muitos sinais que envolvem esse conflito para as pessoas que nos acompanham. Chamou muito a atenção o fato dos Estados Unidos bombardearem alvos na Síria que seriam ligadas a milícias do Irã ou conectadas com o Irã. A justificativa é que trata-se de uma resposta a vários ataques sofridos pelos americanos ou bases militares norte-americanas na Síria e também no Iraque, pelo menos de acordo com as informações que foram divulgadas pelo Pentágono. Queria uma breve análise do senhor, professor. O que pode representar esse ataque ou contra-ataque das forças americanas ali na Síria? Olha, nos últimos dias ocorreram ataques realmente do Iêmen, de posições dos Houthis, que são um grupo rebelde do Iêmen, que se posicionam contra o governo da Arábia Saudita, que apoia o atual governo do Iêmen, e que a Arábia Saudita é uma aliada, pelo menos os serviços secretos conversam bem dos Estados Unidos. Então já posições de grupos rebeldes e que atuam a partir da violência, Daniel, contra alvos norte-americanos no Iraque, isso foi confirmado, o Pentágono já confirmou há alguns dias, e também o Hezbollah continua, com apoio do Irã, a utilizar de mísseis de curto alcance. O Hezbollah tem uma artilharia terra-terra, né, mísseis que são lançados com alguma eficiência, e eles estão atingindo alvos norte-americanos no Iraque e também contra alvos israelenses, né? Então, essa questão da Síria também são grupos rebeldes. A Síria vive um processo já de muito tempo de guerra civil, muito difícil de controlar a questão interna na Síria, mas grupos também que atuam a partir da violência, não atuam de forma organizada e são contra Israel e contra os interesses norte-americanos no Oriente Médio, também estão atacando alvos específicos dos norte-americanos. Tudo isso é grave no momento que no plenário das Nações Unidas e mesmo no Conselho de Segurança já começa a surgir a notícia de que o Irã começa a ter um discurso de ameaçar entrar neste conflito ao lado do Hamas, apesar que é um conflito, por enquanto, que coloca frente a frente um grupo radical terrorista, que é o Hamas, contra o Estado soberano e independente, que é Israel. Ainda não é uma guerra como nós conhecemos, por exemplo, como a guerra Rússia e Ucrânia, que são dois estados. Ainda é um conflito com essa caracterização de um grupo terrorista que atua exclusivamente a partir da violência contra o Estado independente e soberano, que é Israel. Na hora que o Irã entrar neste conflito, também como Estado soberano e independente, você vai ter uma guerra, aí sim, entre Estados. Então, seria muito, muito mais complexo e muito mais grave do que nós estamos vendo no momento. No momento, não que a gente tenha que torcer para isso. O Mota colocou muito bem, o terrorismo é sempre uma prática fundada na violência extrema, na desorganização e no caos a partir da violência. Mas, por enquanto, a guerra continuar, uma guerra entre grupos terroristas, que seja no Iêmen, no sul do Iêmen, que seja na Síria, que seja no Líbano, a partir do Hezbollah, ou mesmo em outro país que se coloque contra Israel e contra os Estados Unidos, ainda será uma guerra, Daniel, que não vai incorporar dois estados. São partes diferentes em guerra, não são partes legitimadas, como o Zé Maria colocou muito bem, pelo direito internacional, que até compreende a violência da guerra, o nível de violência, as leis da guerra, como o Zé Maria colocou. Mas isso fica muito mais fácil de mensurar, até para punir as partes em caso de crimes de guerra, quando você tem dois estados. No caso, não é o Estado palestino que está em guerra com Israel. Tenho reiteradas vezes dito isso, não é o Estado palestino. Quem está em guerra contra Israel é um grupo radical
terrorista que pratica ações baseadas em violência, entendeu? Então, é uma análise diferente que a gente está fazendo da guerra. Pergunta agora de Cláudio Dantas. Professor, boa noite. Eu queria sua avaliação sobre essas sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o Irã, contra o Hamas, especialmente contra o Irã, em função justamente desses ataques que ocorreram a alvos lá na Síria, alvos americanos na Síria. Isso porque nós vínhamos acompanhando a política externa do Biden para o Irã e ele vinha retirando sanções. Então, o senhor acha que é um ponto de inflexão? Essa própria guerra é um ponto de inflexão? Qual a interferência das eleições para o Biden, do seu interesse eleitoral nisso? A sua avaliação sobre esse cenário, a posição justamente do governo Biden. Excelente questão, Dantas. Nos últimos anos e mesmo nas últimas décadas, independente do governo democrata ou republicano, os Estados Unidos vêm tentando, naquela região, buscar novos aliados. A Arábia Saudita conversa bem, a Jordânia é um aliado tradicional, o Iraque, durante algum tempo, administrado pelos Estados Unidos da América, numa perspectiva burocrático-militar, né? Você tem também Omã, que é um aliado norte-americano, Quatar. Você tem alguns países que conversam bem com os Estados Unidos. É claro que numa véspera de eleição, a eleição de 24 para a Casa Branca, é importante para o candidato, no caso Biden, que é o candidato que está na administração federal norte-americana, é importante que ele mostre para o eleitorado que os Estados Unidos não vão entrar em nenhum tipo de conflito onde vai se perder vidas americanas, soldados americanos vão morrer. Mas está difícil nesse caso. Por quê? Porque os grupos terroristas envolvidos nesta situação entre Hamas e Israel, e não só Hamas, Hezbollah, outros grupos rebeldes, né? A Al-Qaeda também está atuando a partir da Síria. A gente deixou de falar da Al-Qaeda, mas a Al-Qaeda continua com algum nível de organização, né? Vai ser difícil para os Estados Unidos e para o governo Biden mostrar à sociedade americana que os Estados Unidos vão ficar de fora desse conflito. Tanto que já enviaram meios navais para a região próxima, para poder inviabilizar algum contra-ataque do Irã, né? Um contra-ataque aéreo do Irã contra interesses israelenses, ou mesmo de norte-americanos ali, como a gente falou, no Iraque, por exemplo. Então vai ser difícil, é um ponto de fricção. Esse conflito Hamas-Israel vai trazer resultados, e os resultados não serão positivos o tempo todo para a candidatura Biden à presidência dos Estados Unidos em 24, porque uma guerra, você até mobiliza a população, mas mais uma guerra no Oriente Médio, e aí você compara as agendas de política externa de Biden e, por exemplo, de Trump tinha uma postura mais isolacionista com relação à política externa, os democratas são mais invasivos, vamos dizer assim, com a agenda externa, pode ser que essa guerra traga prejuízos eleitorais a Biden em 24. Como o professor José Niemeyer, ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, Cláudio Dantas fez, antes do break comercial, uma pergunta ao senhor e ele vai fazer um complemento, inclusive. Dantas, rapidamente, sua vez. Professor, aproveitando aí esse tema envolvendo os Estados Unidos, o Biden disse esta semana, ou deixou a entender numa coletiva de imprensa, que um dos motivos aí do ataque do Hamas a Israel teria sido o avanço nas negociações, na formação de um corredor Índia, Oriente Médio, Europa, né? Um corredor econômico aí com integração ferroviária, rodoviária e portuária. Qual a sua avaliação? Olha, os Estados Unidos da América, pós-Guerra Fria, no mundo pós-Guerra Fria, estão com outros competidores, no outro status de potência. Você tem a China, que cada vez mais avança na agenda econômica, estratégico-militar, é país nuclear. Você tem a Rússia, cada vez voltando a ganhar mais força na antiga região que antes dominava a partir da União Soviética na Guerra Fria. Você tem a Índia. A gente fala pouco da Índia, mas a política externa da Índia é uma política externa cada vez melhor construída. E uma política externa que busca como interlocutor Rússia e China.
E tem a construção, a gente conhece já esse tema, parece que o projeto está um pouco parado entre China e Rússia, da nova Rota da Seda, é um projeto chinês que vai envolver a Rússia e depois a Índia, do ponto de vista geoestratégico ali naquela região. Todos esses projetos são projetos que formam uma agenda de competição com os interesses norte-americanos, Dantas. E a própria guerra na Ucrânia é uma ação do governo russo também para mexer com o tabuleiro deste mundo ainda muito indefinido do pós-Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, nós já achávamos que íamos ter um momento de cooperação, de crescimento econômico e de paz. Mas os Estados Unidos não conseguiram, principalmente a partir de 11 de setembro de 2001, não conseguiram manter este cenário. Novos competidores ascenderam no sistema internacional. E aí qualquer projeto econômico que envolva principalmente China, Rússia e Índia interfere nos interesses norte-americanos, até numa perspectiva de segurança. Primeiro interfere no que diz respeito a comércio, cooperação econômica, mas também interfere numa perspectiva de segurança, porque os agentes do sistema internacional sempre, mesmo quando estão atuando na arena econômica, sempre se vislumbra um cenário que possa envolver o tema da segurança internacional. Então, tudo aquilo, em resumo, tudo aquilo que faz com que potências competidoras com relação aos Estados Unidos cresçam em qualquer esfera do poder, acabam interferindo nos interesses nacionais norte-americanos, que para muitos, Dantas, para muitos, é um Estado com uma agenda pouco definida de política externa nos últimos anos, para alguns analistas, um país que pode estar vivendo um momento de declínio. A pergunta agora é de Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Você, Mota. Professor, eu queria a sua análise sobre a posição da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes no meio dessa situação, porque são monarquias inimigas da Irmandade muçulmana. Como é que elas estão se posicionando? O que é que o senhor espera delas? Mota, excelente questão, porque muitas vezes, Mota, a gente pensa que há um relacionamento distante dos governos, mas há uma boa conversa no campo da inteligência, dos serviços secretos. Os serviços secretos norte-americanos, a CIA, a NSA, conversam bem com os serviços secretos sauditas. Tem rusgas com relação aos dois governos, porque a Arábia Saudita é governada por um ditador, né, um sanguinário, alguém que se utiliza da violência praticamente de maneira institucional. E aí o governo norte-americano não pode apoiar, né, um líder como esse. Mas a informação que a gente tem é que os serviços secretos, tanto dos sauditas como dos norte-americanos, conversam bem. Você tem também a intermediação da Inglaterra nisso aí. Nós voltamos a viver, Mota, no mundo pós-Guerra Fria, o auge daquele tipo de ações de inteligência, de espionagem, onde muitas vezes é mais fácil um canal de negociação informal do que os governos negociando. Ainda mais uma situação como essa agora no Oriente Médio. Com relação aos Emirados Árabes, é um país aliado dos Estados Unidos, inclusive importante produtor de petróleo, porque os Estados Unidos têm esse receio também, né, Mota? Eu acho que os assinantes da Jovem Pan conhecem esse assunto, que vocês vêm discutindo isso aqui há algum tempo. A sociedade norte-americana vive muito do petróleo, ainda vive muito do petróleo, por mais que estejam tentando substituir pelo xisto, mas usam muito petróleo. A máquina econômica norte-americana precisa de petróleo, né? E é fundamental garantir o fornecimento do petróleo que vem dessa região do globo, que é um petróleo leve, qualidade, mais fácil de extrair. Então, quando a gente olha o Oriente Médio, a gente sempre pensa em petróleo, só que cada vez mais eu tenho a impressão que as outras potências, China, Rússia, talvez Índia, uma potência mais regional, queiram confundir a ação norte-americana envolvendo a questão econômica com a questão, por exemplo, de segurança internacional, que foi o que aconteceu, na minha visão, é a tentativa que Putin fez de confundir a agenda norte-americana invadindo a Ucrânia há quase 2 anos atrás. Professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço ao senhor. Esperamos voltar a conversar em breve aqui no programa Os Pingos nos Is. Até a próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço aos assinantes da Jovem Pan.